Então vamos. Quem faz a prece? Vou pedir uma prece para o Tiago Gomes, que sofreu um acidente ontem em Florianópolis. Várias fraturas, filho de minha amiga. Quem quiser pode falar, Tiago Gomes. Por falar nisso, eu tenho que botar no livro. Quem faz a prece? Faz aí, Estefânia, para ele. Tá bom. Tiago Gomes, né? Isso, Tiago Gomes. Eu tenho que pôr aqui. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão amado, que nos protege, nos acompanha, nos fortalece todos os dias. Obrigado por mais este dia que recomeçamos nossos estudos, mais um final do mês, mais início de outro, superando um dia após o outro com as nossas dificuldades do vírus, do coronavírus. E Jesus abençoe as famílias que estão separados pela doença neste momento, alguns voltando para o plano espiritual, que nós possamos nos fortalecer também, Jesus, o nosso organismo físico, se for do nosso merecimento, continuarmos aqui na Terra por mais alguns anos, e que nos dê força em caso de enfrentarmos a doença, a nossa família, que possamos ser fortes, auxiliando um ao outro, mas que nos poupe, Senhor, se não for agora, nos dê força, sabedoria. Fortaleça todas as famílias que estão passando por dificuldade. Ampare aqueles que já partiram, fortaleça a família daqueles que ficaram, nossa irmã Ana, que ainda está no luto, mas sabe que nossa amiga está num caminho melhor, voltando à casa do Pai. Abençoe nosso planeta, Senhor, que volte a reinar a paz, que toque no coração dos homens, que olhem pela humanidade pelo lado do amor, da fraternidade, um planeta bonito que nós vivemos, um corpo físico saudável que temos, que nós possamos nos valorizarmos mais como cristão, como seu filho, que possamos retribuir à natureza tudo que energia boa, positiva, um auxiliando ao outro nas horas difíceis. Darmos graças, Senhor, por tudo que nós merecemos e o compromisso que aqui viemos, que possamos nos fortalecer. Deus, abençoe o nosso irmão Tiago, passando por cirurgias, filho jovem, de uma mãe que está nesse momento ansiosa pela melhora dele, que tudo corra bem, que Deus ampare o Tiago Gomes, que ele saia bem dessa cirurgia, um menino trabalhador, muito humilde, carinhoso com seus pais. Deus abençoe, Senhor, nesta hora difícil do Tiago. Ampare esta mãe que está na porta do hospital hoje, esperando a resposta das cirurgias. Abençoe, Senhor, nosso dia, todos aqueles que estão passando por dor, nos hospitais, na rua, sem alimento, e que nos fortaleça através do estudo, abrandando o nosso coração, trazendo conhecimento para vencermos todas as dificuldades que temos. E que Jesus prepare toda a cirurgia do João, que corra tudo bem, que os exames tudo bem, que ele faça essa cirurgia para se recuperar e eliminar o seu problema que tanto incomoda e é necessário para seu trabalho, que é seu corpo, seus pés, suas mãos, é o instrumento de trabalho na seara do Cristo. Que ele nos ampare, ajudando sempre, agora e sempre. Bom, beleza. Então vamos lá, né? Vamos. Nós estamos na mensagem do ódio, item 10 do capítulo 12, certo? Certo. Então vamos lá. Todo mundo aí preparado? Sim. É a mensagem de Fenelon, né? Fenelon. É.
Então, vamos lá. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. É a condição, né? Sim. Esforçai-vos, sobretudo, principalmente, por amar os que vos inspiram. Quer dizer, a pessoa já dá uma inspiração de indiferença, de ódio, de desprezo, mas você vence aquela inspiração para colocar o sentimento oposto no coração, né? Mas a pessoa causa uma inspiração de indiferença. A pessoa causa uma inspiração em nós de ódio e de desprezo. Mas a gente vencendo o início desses sentimentos ruins, coloca o amor no lugar disso. O Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário de amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. O sacrifício que vos obriga a amar os que vos ultrajam e perseguem é penoso. Não é fácil, é penoso. Mas é precisamente esse sacrifício que vos torna superiores a eles. Senão, seremos mais um aí no planeta de provas e expiações, né? Se o odiasseis como vos odeiam, não valeria mais do que eles. Amá-los é a hóstia sem mácula, sem mancha, que ofereceis a Deus no altar dos vossos corações. Então, esse é o grande sacrifício. Amar o que nos inspiram indiferença, ódio e desprezo. Hóstia de agradável aroma, cujo perfume sobe até o seu seio. Então, esse é o grande sacrifício realmente que vale a pena ser realizado, né? Embora a lei de amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela manda que amemos, mas ela não resguarda, ela não protege o coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa, bem o sei, porque durante a minha última existência terrena, experimentei essa tortura. Então, o que ele está falando? Né? Que quando ele viveu, ele procurava amar as pessoas que o tratavam mal, né? Que procediam mal com ele, de forma má com ele. E ele procurava amar essas pessoas e sofria com os maus procederes, né? Prova muito angustiosa, como ele disse ter experimentado. Mas Deus lá está e pune nessa vida e pune na outra vida os que violam a lei do amor. Beleza? A justiça divina não se interrompe. Uma punição aqui em vida talvez não signifique, né, que a pessoa esteja melhor no outro plano. Pode ser que não, né? Continuando a punição após essa vida. Não vos esqueçais. Ele já vai se despedir, né? Meus queridos filhos, de que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Beleza? Fácil de ler, difícil de cumprir, certo? É difícil, uma tarefa muito difícil. Mas a gente tem que tentar, certo? É difícil. Vamos lá. Então, amar os que procedem mal conosco. Não é tarefa fácil, né? Não. Nós temos que amar essas pessoas, mas essa lei de amor, se cumprida, ela não resguarda, não protege o coração dos maus procederes alheios. Mas você tem que lembrar o seguinte: se você conseguir pelo menos um percentual disso, você está seguindo o mesmo caminho que Fenelon
Fenelon seguiu, né? Ele viveu isso. Beleza? Beleza. Agora vamos lá. O duelo. A gente vai ler sobre o duelo. Isso não existe mais na Terra, certo? Todo dia tem um aí. Aff. Só Não mudou é a roupa, né? só mudou a Só. roupa, né? Das pessoas e às vezes o tipo de arma, né? Exato. Mais aquela espada para uma luta de esgrima. Não é mais aquela roupa, né, toda paramentada do século passado. Mas Hoje são os meios eletrônicos, né? São a internet, né? Aparecendo. Então vamos lá. O duelo, mensagem de Adolfo, bispo de Argel. Isso é cidade africana, né? Argel, eu acho que sim. É da África. Aí vê, Allan Kardec recebia carta de todo lugar. Deixa eu olhar aqui. E tem de Santo Agostinho também, né? Desse mesmo do duelo. Santo Agostinho, e tem mais uma, um espírito protetor. A gente já espera, né? Um espírito protetor, a coisa é mais elevada, certo? Isso. Provavelmente, né? Então vamos lá. O duelo. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem, a gente só está aqui num trem, certo? Fazendo uma viagem, né? Que o deve conduzir a determinado ponto, faz pouco caso. Então não faz muito caso das asperezas da jornada. Faz pouco caso, né? Não reclama muito. Não reclama pouco. Faz pouco caso da aspereza da jornada e não deixa que os seus passos se desviem do caminho reto. Então, duas coisas. Como o Fenelon falou anteriormente, a gente vai sofrer, digamos assim, o proceder dos outros. E a lei do amor não protege o coração desses maus procederes. Mas, de qualquer forma, a gente tem que fazer pouco caso dessas asperezas sofridas. Então, são duas coisas somadas. Pouco caso das asperezas sofridas, dos procederes ali. E não deixar que os seus passos se desviem do caminho reto. Beleza? Com o olhar constantemente dirigido para o termo, para o fim, a alcançar. Qual é o fim? O que é que nós estamos pretendendo alcançar? Então, olhos constantemente. O advérbio aqui adquirir maior valor, porque não é vez ou outra. Um olhar dirigido para a finalidade que se deseja alcançar. A questão está em olhar constantemente dirigido para a meta. Pouco lhe importa que as urzes e os espinhos ameacem produzir-lhe arranhaduras. Então, não importa isso. Ambos lhe roçam a epiderme, a pele, sem o ferirem nem impedirem de prosseguir a marcha, de prosseguir na caminhada. Então, duas coisas. Não, o que é mais grave, ficar impedido de prosseguir na caminhada, né, caso aconteça alguma dificuldade. E outra, que é mais significativa, você nem se sente ferido. Então, você nem diminui o ritmo, certo? Expor seus dias para vingar-se de uma injúria é recuar diante das provações da vida. Quer dizer, se você algum dia, não, hoje eu vou me vingar, você está fazendo o caminho contrário da meta, certo? Está recuando, está fazendo o caminho oposto da meta. Expor seus dias para vingar-se de uma injúria é recuar diante das provações da vida.
é sempre um crime aos olhos de Deus. E se não fosseis como sois, iludidos pelos vossos prejuízos, tal coisa seria ridícula e uma suprema loucura aos olhos dos homens. Ó. E se não fosseis como sois, iludidos pelos vossos prejuízos, então a gente se ilude quando considera que estamos tendo algum prejuízo, certo? Lembra que Saulo, ele ficava feliz quando ele levava pedradas, quando ele era agredido, porque ele sabe que isso é uma espécie de ressarcimento do que ele havia praticado, né? Então, quem se considera, fui prejudicado nisso, nisso, naquilo, carrega certa ilusão. Aí, então, a gente, melhorando o ponto de vista, percebendo que nós estamos pagando os débitos pregressos e, por consequência, melhorando com relação ao futuro, esses sofrimentos, quer dizer, essas ilusões a respeito dos sofrimentos que os outros nos impõem, se achar prejudicado, uma visão mais ampla, a gente consideraria digamos, essa carga de sentimento negativo pelaquilo que se sofre, acharia isso ridículo, acharia uma suprema loucura. Entenderam o que ele está falando? Há crime no homicídio pelo duelo. A vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seu semelhante. É um crime aos olhos de Deus que vos traçou a linha de conduta que deveis seguir. Aqui, mais do que em qualquer outra circunstância, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que somente vos será perdoado conforme perdoardes. Pelo perdão vos acercais da divindade, pois a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue humano correr na terra pelas mãos dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não se terá implantado aí. Reino de paz e de amor, que há de banir para sempre do vosso globo a animosidade, né? Quer dizer, esse espírito de vingança, a discórdia e a guerra. Então, a palavra duelo somente existirá na linguagem como recordação longínqua e vaga de um passado que se foi. Os homens não conhecerão outro antagonismo senão a nobre rivalidade do bem. Adolfo, bispo de Argel. Argel é Argélia. É Argélia, né? É. Era Beleza. Argélia. Beleza. Então, vê, a gente tem que eliminar na Terra a animosidade, discórdia, guerra, né? Homicídio. Beleza? Sim. Vai demorar, né? Para que seja implantado o reino de Deus. Para que seja implantado o reino de Deus. É. Eu estava imaginando, vendo os vídeos, a live do Arthur, esse jovem lá de São Paulo. Imagina se 50% dos jovens já tivesse um conhecimento e o coração igual dele, assim, já semeando já tanta sabedoria, como o mundo seria diferente. Mas eu acho que daqui uns anos, uns milhões, eles vão chegar lá, né? É bem pensado, né? Imagina Estamos no caminho. Imagina se a média dos jovens no mundo fosse como ele, né? Isso é a beleza, né? Oh, pai sortudo. Média. É. Vai chegar, né? Vai chegar. Vamos, se Deus quiser.
Então vamos lá. Ainda sobre o duelo, mensagem de Santo Santo Agostinho. Agostinho. Beleza? Certo. Não há dúvida de que o duelo, em certos casos, pode constituir uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas também é incontestavelmente uma prova de covardia moral, como o suicídio. Vixe, bateu feio, hein? Então, o duelo. É uma coragem física, né? É um desprezo pela vida. Talvez própria e do outro, né? E é, sem dúvida, uma prova de covardia moral, uma espécie de suicídio. O suicídio não tem coragem de enfrentar as vicissitudes, as dificuldades, os problemas da vida. O duelista não tem coragem de suportar as ofensas. Não vos disse o Cristo que há mais honra e coragem em apresentar a face esquerda àquele que bateu na direita do que em vingar uma injúria? Sim, disse. Então é mais corajoso, né, você não se sentir ofendido do que, pela ofensa, você tentar participar de um duelo. Não disse ele a Pedro, no Jardim das Oliveiras, embainha a tua espada, porque aquele que matar com a espada perecerá pela espada? Disse ou não? Disse. Disse. Por essas palavras, não condenou para sempre o duelo? Condenou. Efetivamente, meus filhos, que é essa? É uma pergunta, por esse pronome aqui, né? Pronome relativo. Meus filhos, que é essa coragem oriunda de um temperamento violento, sanguíneo e colérico que ruge à primeira ofensa? Que coragem é essa? Que deriva de um temperamento violento, sanguinário e colérico, que brada, que ruge a uma primeira ofensa. Onde a grandeza de alma? Novamente uma pergunta. Onde a grandeza de alma daquele que a menor injúria quer lavá-la com sangue? Cadê a grandeza da alma? Que ele trema, porque no fundo da sua consciência, uma voz lhe bradará sempre: Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Aí lembra disso. Como vai ser a vida dessa pessoa depois do assassinato? No resto de vida encarnado e desencarnado. Coisa feia? Coisa feia. Vixe, bastante. Coisa feia. Processo obsessivo logo depois que mata, né? Continuando no plano espiritual, podendo ser viciado e adquirir deformidades espirituais tão severas a ponto dele ficar irreconhecível. Lembram? É. Sim. Lançado em cavernas para ser maltratado por espíritos muitíssimo agressivos. Foi-me necessário derramar sangue para salvar a minha honra, responderá ele a essa voz. A voz, porém, retrucará. Naturalmente, parece ser uma pergunta ou não? Quiseste... Não, então vai ser uma explicação. Quiseste salvá-la diante dos homens por alguns instantes que te restavam de vida na terra. E não pensaste em salvá-la, a honra, perante Deus. Pobre louco. Imagina um espírito superior falando essas palavras aqui.
pobre louco. Imagina o grau de compaixão na voz. Quanto sangue exigiria de vós o Cristo por todos os ultrajes que recebeu? Não só o feristes a Jesus com os espinhos e a lança, não só o pregaste num madeiro infamante, como também o fizestes ouvir em meio à sua voz, em meio à sua agonia atroz, as zombarias que lhe prodigalizaste. Prodigalizar a zombaria, quer dizer, você não parar de falar as piores besteiras, né? Que reparação a tantos insultos ele vos pediu? Nenhuma, né? Nenhuma. E o sofrimento dele foi muito maior. Muitos ultrajes, né? Ferido com espinho e com lança, colocado no madeiro e sendo zombado de forma pródiga. Que reparação pediu? Nenhuma. O último brado do cordeiro foi uma prece em favor dos seus algozes, em favor dos seus agressores. Oh, imagina Santo Agostinho pronunciando esse ó aí. Como ele, perdoai e orai pelos que vos ofendem. Amigos, lembrai-vos desse preceito, amai-vos uns aos outros. E então, a um golpe desferido pelo ódio, respondereis com um sorriso. E ao ultraje, respondereis com o perdão. O mundo, sem dúvida, se levantará furioso e vos tratará de covardes. O mundo vai considerar que nós somos covardes. Erguei bem alto a fronte e mostrai que também ela não temeria cingir-se de espinhos, né? Cingir, assim, colocar em volta, né? A exemplo, cingir-se de espinhos, a exemplo do Cristo, mas que a vossa mão não quer ser cúmplice de um assassinato autorizado pelos falsos ares de honra. Que, entretanto, esses falsos ares de honra não passa de orgulho e amor próprio. Ao vos criar, terá Deus vos concedido o direito de vida e morte uns sobre os outros? Não. Somente a natureza, somente para a natureza, ele conferiu esse direito de vida e de morte. Para se reformar e se reconstruir. Quer dizer, o direito à lei de destruição é de transformação para melhor, né? Sim. Da natureza. Quanto a vós, não permite sequer que disponhais de vós mesmos. Quer dizer, você não pode nem se suicidar. Como o suicida, o duelista se achará marcado com sangue quando comparecer perante Deus, e a um e ao outro, ao suicida e ao duelista, o soberano juiz reserva rudes e longos castigos. Lembra no livro Nos Domínios da Mediunidade? Qual era o nome daquela moça que ela tinha um mandato mediúnico? Quer dizer, ela trabalhou tanto no bem, ela estudou tanto que ela recebeu um mandato mediúnico. Estava no planejamento dela como uma possibilidade, lembram? Mas ela poderia não alcançar, porque exigiria, antes de receber o mandato mediúnico, lá com idade avançada, 40, 50 anos, ela teve que, digamos, se dedicar muito à doutrina espírita, tanto em estudo quanto em trabalho. Aí, beleza, recebeu o mandato mediúnico.
ela está lá naquela reunião de recebendo as pessoas, porque ela vai trazer mensagens mediúnicas. Legal. Chegam duas pessoas que ela captou o pensamento deles. Eles tinham assassinado uma pessoa, né? E ela via o rosto, digamos assim, as emoções transfiguradas no rosto, que se formava na imagem da recordação do crime pelos assassinos. Lembram disso? Aham. Se ele ameaçou com a sua justiça aquele que disser raca a seu irmão, quer dizer, pessoa de má vida, quão mais severa não será a pena para quem chegar à sua presença com as mãos sujas do sangue de seu irmão. Ora, se há uma palavra ofensiva já tem graves consequências, graves, e imagina para um assassinato. Beleza? Beleza. Coisa séria ou não? Muito. Ainda sobre o duelo, um espírito protetor. Então vamos lá. O duelo, como outrora, o que se denominava o juízo de Deus, pelo amor de Deus. Estão entendendo o que ele está falando aqui? Antigamente, o duelo era considerado o juízo de Deus. Tipo assim, vamos duelar. Quem morrer é porque Deus queria que realmente essa pessoa morresse e que o que sobreviveu estaria com a razão, estaria correto nos seus argumentos. Então, ó, tem uma nota de rodapé aqui no meu. Quando faltavam as provas materiais para comprovar a inocência e a culpabilidade de um acusado, recorria-se a essa prova judicial como era usada antigamente. Quer dizer, não existem provas para comprovar inocência ou culpa do caso. Então fazem assim, ó, vocês aí que estão reclamando um do outro, vão para o duelo. Quem morrer estava errado, quem viver estava certo. É o juízo de Deus. E acharam? Quanta ignorância, hein? Pelo amor de Deus. O duelo, como outrora o que se denominava o juízo de Deus, é uma das instituições bárbaras que ainda regem a sociedade. Né? Diríeis, no entanto, se visseis dois adversários mergulhados em água fervente ou submetidos ao contato de um ferro em brasa para resolver a contenda entre eles, reconhecendo-se estar a razão naquele que melhor sofresse a prova. Era lá, eu não sabia disso aqui. Talvez ele esteja falando em caráter literal, né? Mergulhar a pessoa em água fervente. Submeter a pessoa ao contato de um ferro em brasa para resolver uma contenda. Aquele que sofresse, digamos, sem muito reclamar, reclamando menos que o outro, estaria com a razão. O que acharam disso? Pior violência ainda, além de tudo, violência física. Procura aí na internet isso. Né? Nossa. Ser submetido à água fervente, ser submetido a ferro em brasa. Qualificareis esses costumes de insensatez. O duelo é coisa pior do que isto. Vixe. Isso remete muito à época medieval, eu acredito, né, João? É. Não tenho tanta certeza, mas é bom pesquisar. Vamos pesquisar para a gente saber mais detalhes. Quem achar, põe no grupo. Para o duelista experimente,
experiente, o cara é experiente no uso de uma determinada arma, de uma espada, de uma pistola. Para o duelista experiente, é um assassínio cometido a sangue frio, com toda a premeditação possível. Quer dizer, quando um assassinato é premeditado, ele é mais grave do que, digamos, um assassinato cometido ali, né, no calor do atrito, sem que houvesse uma premeditação prévia a respeito de retirar a vida de alguém. Deu para entender? É muito mais grave você premeditar do que no calor de uma discussão alguém matar alguém. Pois ele está certo da eficácia do golpe que desfechará. Claro, né? Porque ele é experiente naquilo. Ele treinou 30 anos com uma determinada arma de fogo ou uma arma branda, enfim, ele sabe manejar aquele instrumento como o outro não sabe. Então ele vai ser o assassino. E o assassino a sangue frio com premeditação. Para o adversário, quase certo de sucumbir em virtude da sua fraqueza e da sua inabilidade, é um suicídio cometido com a mais fria reflexão. O outro sabe que ele não tem habilidade, ele é mais fraco, ele vai morrer, é um suicídio. Sei que muitas vezes se procura evitar essa alternativa igualmente criminosa, confiando ao acaso a questão. Mas então, isso não é voltar, sob outra forma, ao juízo de Deus da Idade Média? Olha aí. Então, vamos ler de novo essa parte. Sei que muitas vezes se procura evitar essa alternativa igualmente criminosa. João, desculpa Pois não. interromper de novo. Aqui na minha edição ele tá colocando, você leu aí que para o duelista, no meu tá assim, para o duelista destro é um assassínio praticado a sangue frio. A tradução tá assim. Então, daria para entender um pouquinho melhor, né? Porque o destro ele tem a capacidade de utilizar das duas mãos, né? Não é isso? Não, acho que aqui fala no meu experiente, é a mesma coisa, né? Para o duelista Não, o destro, seria... mas o destro não é as duas mãos, é uma mão só, é a mão direita. O destro é a mão direita. Mas a mão direita, a ideia é que ele é experiente, ele tem muita habilidade com o manejo da arma. A pessoa que já tem o manejo, né, que antigamente tinha aqueles cavaleiros e tal, que viviam daquela questão de guerra e tudo mais, naqueles duelos, treinando diariamente. Seriam de repente, então, agora me fugiu a palavra. Tipo que fosse um soldado, né? Tipo uma pessoa especializada em combate. Em combate, né? Especializada em combate. Com uma pessoa qualquer, que não tem preparo nenhum. O destro seria experiente, um perito no uso daquela arma. Então ele vai ser o assassino, ele vai matar, ele vai viver. Enquanto o outro que não tem habilidade com aquela arma, muito provavelmente irá morrer. Agora, o que ele está falando aqui é que para evitar essa alternativa igualmente criminosa, vamos resolver a questão ao acaso. Quer dizer, olha, você é muito experiente aí com o uso dessa arma e eu não. Então, vamos evitar essa alternativa e confiar a questão ao acaso. Mas então isso não volta, sob outra forma, ao juízo de Deus da Idade Média?
Quer dizer, então vamos submeter a ambos aquelas provas do ferro em brasa e água fervente. Quem reclamar menos é que estava certo. Pelo amor de Deus. Né? Pelo amor de Deus. E nessa época, a culpa era infinitamente menor. Claro, porque o grau de consciência era, digamos, mínimo. No livro Paulo Estevão, Emmanuel vai falar que os romanos, eles eram tão agressivos que aquilo era tão entranhado que era algo inconsciente. Era impossível que eles tivessem despertados alguns sentimentos de compaixão por aquelas pessoas aos quais eles iriam agredir, previamente já combinado qual espécie de agressão ia ser dada. Como entrou na sala, pelas revoltas do pai, né? 4 vezes, apanhou uma vez, apanhou outra vez, reclamou, foi lá, tocou fogo na propriedade do romano, consequência, prisão e morte. Mas a morte não foi premeditada. A morte dele ainda foi, digamos assim, um acidente. Mas existia uma probabilidade. Só que quando eles entram, então, numa sala de punições, então vê a finalidade de uma sala. A finalidade de algumas salas era aplicar punições. Então, tinha lá um poste de madeira, às vezes em forma de cruz, com correntes e outros açoites. Entram os 3 na sala. Quando eles veem a sala, a quantia de, digamos assim, de algozes especializados na aplicação dessa arma, daquela outra, daquela outra, e o chefão lá, o general romano Licínio Minúcio, já com, né, o sorriso de que seria o vitorioso, falando numa voz metálica. Eles 3 lívidos, pálidos, totalmente pálidos. Aí Emmanuel diz assim, mas o instinto de agressividade era tão entranhado que eles não iam despertar qualquer espécie de compaixão, ainda que diante do estado fisionômico e da linguagem corporal daqueles que seriam martirizados. Devo entender a coisa? Ora, então, sendo quase animais, a culpa é menor. Compreende a coisa? Se um semiselvagem mata um outro semiselvagem, a culpabilidade é muito menor do que entre homens civilizados. Óbvio. Óbvio. Então, vamos lá. A própria denominação juízo de Deus indica a fé. Ingênua, é verdade, mas, afinal, fé na justiça de Deus, que não podia deixar que o inocente sucumbisse, ao passo que, no duelo, tudo se resume à força bruta, à experiência. Né? De sorte que, não raro, é o ofendido que sucumbe. Quer dizer, quem deveria ser justiçado ainda morre. Ó estúpido amor próprio, tola vaidade e louco orgulho. Quando, então vai ser uma pergunta, certo? Quando sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor ao próximo e pela humildade que o Cristo ensinou e exemplificou? Só então desaparecerão esses preconceitos monstruosos que ainda governam os homens e que as leis são importantes para reprimir. As leis têm essas necessidades, né? Nossa, para a repressão do que é equívoco nosso. Porque não basta interditar o mal e prescrever o bem. É preciso que o princípio do bem
e o horror ao mal estejam no coração do homem. A gente precisa fazer uma pesquisa de história a respeito desses juízo de Deus. João, as leis são impotentes e não importantes. Aonde que eu li errado? Vamos ler de novo. É. Então vamos lá. De vez em quando eu troco as palavras. As O partes. estúpido amor próprio, a tola vaidade e o louco orgulho. Ó estúpido amor próprio, ó tola vaidade, ó louco orgulho, quando sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor ao próximo e pela humildade que o Cristo ensinou e exemplificou? Só então desaparecerão esses preconceitos monstruosos que ainda governam os homens e que as leis são impotentes para reprimir. Reprimir esses preconceitos monstruosos que não é que tem uma influência, é que governa o homem. Porque não basta interditar o mal e prescrever o bem. É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal estejam no coração do homem. Beleza? Princípio ao bem e horror ao mal estejam no nosso coração. Quer dizer, a gente não tem nem o princípio do bem e não se horroriza ainda com o mal, tanto quanto fazem os espíritos superiores. Sim. Beleza? Beleza. Ainda sobre o duelo, mensagem de Francisco Xavier. Francisco Xavier viveu no século XVI, estão vendo aí? Aham. Tito Francisco de Jaçu, cogominado, apóstolo das Índias, jesuíta espanhol, pioneiro e cofundador da Companhia de Jesus, cujos membros são conhecidos como jesuítas. Exerceu sua atividade missionária no Oriente. Evangelizou o sudeste da Ásia, Índia, Malásia e Japão. João, ontem eu assisti passa sempre no canal, não me lembro agora o canal. É aquele O Mundo Visto de Cima, sabe? Aí ontem sim, passou o Japão. Eu não sabia, eles têm um monumento, João, que parece assim uma cruz com os mártires do cristianismo que foram queimados vivos, tudo na época lá um imperador lá começou a perseguir os cristãos que foram para lá para evangelizar e tudo mais lá no Japão, né? E, inclusive, aí eles estavam comentando que hoje em dia, lá no Japão, os casamentos, eles preferem fazer nas igrejas do que no shintoísmo. Eles gostam mais do ritual cristão do que no shintoísmo, tá? Então, eles têm... mas esse monumento... Eu fiquei impressionada, porque eu não sabia, não, que tinha havido isso há 10 mil anos. Quanto era? Não me lembro agora. Foi depois de Cristo, que foram um bocado de... foi espanhóis, foram judeus, vários cristãos foram para o Japão para evangelizar lá. E eles começaram, já estava um grupo grande, tá? Quando esse que assumiu lá, esse imperador, começou a perseguir os cristãos e queimar eles vivos, tudo, martirizar mesmo. E hoje tem um monumento lá para esses cristãos, que parece assim uma cruz deitada, né? E aí tem como se fossem as imagens,
em bronze, sabe? Todinho nesse monumento. Bonito até o monumento. E eu Que não legal. sabia. Mas cristãos, digamos assim, da época logo depois do Cristo, como foi? Logo depois do Cristo, que foram para o Ah, Japão. aham, Tá? tá, Foram entendi. espanhóis, portugueses, judeus, árabes convertidos, tudo foram para lá e foram tudo queimados. Nossa. Inclusive os próprios japoneses. Ah, Que tinham, cristãos japoneses que se tornaram cristãos também foram exata, martirizados. também foram. Foi Que todo mundo. coisa, Foram perseguidos e martirizados. que coisa. Foi uma matança muito grande na época. Eu não sabia. Qual é a cidade? Aquela que dá bomba? Hiroshima, Nagasaki. Não, Nagasaki. Nagasaki. Em Nagasaki. Entendi. A perseguição aos cristãos, a essa época, durou 3 séculos, né? Foi. 3 séculos de perseguição. Então, vamos lá. Francisco Xavier. Que juízo farão de mim, costumais dizer, se eu recusar a reparação que me é exigida, ou se não a reclamar de quem me ofendeu? Que dirão os outros de mim se eu não reclamar meus direitos diante daquele que me ofendeu? Os loucos como vós, os homens atrasados e loucos, vos censurarão. Mas os que se acham esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral dirão que procedeis de acordo com a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco. Por motivo de uma palavra dita às vezes impensadamente ou inofensiva, vinda de um dos vossos irmãos, o vosso orgulho se sente ferido. Respondeis de modo áspero e daí uma provocação. Beleza? Então, foi uma palavra impensada ou foi uma afirmação inofensiva. A pessoa está falando, digamos, abertamente, não tem a mínima intenção de ofender. Mas o orgulho se sente ferido. O ouvinte se sente ferido. E aí respondeis de modo áspero. Pronto. Surgiu uma provocação. Antes que chegue um momento decisivo, inquiris de vós mesmos se procedeis como cristãos. Fazendo, chegar a provocação por resposta áspera. Que contas ficareis devendo à sociedade se a privardes de um de seus membros? Olha o que ele lança aqui. Olha o que ele está falando. Que contas ficareis devendo à sociedade se a privardes de um dos seus membros? Quer dizer, você foi lá e matou aquela pessoa, mas você só fez mal àquela pessoa? Não. Porque aquela pessoa, ela tem um cônjuge e tem 3 filhos. Então, você não só prejudicou, como prejudicou a esposa e os filhos. Mas a esposa se relaciona com os pais, tem outros irmãos, e por essa morte ela não vai estar bem e vai passar essas energias negativas aos parentes e, por consequência, vão repassar a outros no trabalho. Os filhos também não vão estar bem na escola. O planejamento daqueles que reencarnariam como neto dessa pessoa que morreu, filho dos filhos, vai ter que sofrer alguma modificação, enfim. Esse mau ato gera consequências por um século ou mais. Por muitas pessoas na sociedade. Que ficais devendo?
Pensaste no remorso que vos assaltará por haverdes roubado o marido a uma mulher, o filho a uma mãe, ou o pai que serviria de amparo aos filhos? Quer dizer, não faça, porque depois que você praticar o ato, você vai entrar num grau de remorso muito grande. O remorso será grande em quem praticou o ato inadequado, porque prejudicou a muitos. Certamente, o autor da ofensa deve uma reparação. Porém, não será mais honroso dá-la espontaneamente, reconhecendo suas faltas, do que expor a vida daquele que tem o direito de se queixar? Verdade, né? Quanto ao João, ofendido, baseado aqui nesses acontecimentos, às vezes esse mal que um faz pelo outro, tem uns que a maioria está sendo planejado, que nem essas mães que estão dando remédio e enterrando seus filhos, que aconteceu no Rio Grande do Sul, 2 casos. O médico e a enfermeira está presa por causa disso, e agora outra mãe deu um remédio e enterrou. É planejado. Ela teve tempo de deu remédio ou refletir. deu veneno, Stefânia? Remédio para a criança dormir, depois enterrou, matou, enterrou. Deu uma overdose. Já é o 2º caso no Rio Grande do Sul agora essa semana. Então, o que acontece? Se ele tem chance de dar essa criança para um familiar, terminar de criar, e ela prefere fazer isso, planejou, ela teve tempo de conversar, de pedir opinião, de pedir socorro pelos maus pensamentos, e alguém orientar, não faça mal, dê para alguém, dê para um familiar terminar de criar. Você tem o direito de não querer, mas não tem o direito de planejar a morte e depois enterrar ele numa cova. Isso o que está acontecendo? Seria que é uma dívida, é impulso, é o ódio. O que leva uma mãe do pau a criança, matar a criança com alta medicação e depois enterrá-lo, como se nada iria acontecer? E está sendo descoberto. Ela própria consciência acusa, confessa. É uma dívida, é um ato impensado, é um desequilíbrio. O que me diz isso que você me diz? Sempre é aquela história, aquele ensino de Jesus relativo ao escândalo, né? É necessário o escândalo, mas ai por meio de quem o escândalo venha. Então, digamos, essa criança que faleceu dessa forma tão grave, sem dúvida nenhuma, ela ressarce dívidas. Ela, em vidas pregressas, deve ter feito algo assemelhado e até pior, e com mais frequência. Né? Lembra do profeta Elias? Ele degolou mais de 500 pessoas. Quando ele morre, depois, na postura de João Batista, né? Ele também é degolado, ressarcindo frequentes crimes cometidos. Então, essa criança, sem dúvida aí, que morreu dessa forma, é um espírito antigo e em vidas pregressas não caminhou bem. Agora, isso não significa que o praticante do delito, esse parente que deu veneno e posteriormente a matou, né, de forma planejada, também vai sofrer no futuro as consequências daquilo. Um ressarciu a dívida, o outro adquiriu uma. E não tem ideia, às vezes, adquirir uma dívida de natureza milenar. Às vezes, vai levar um prazo imenso para recuperar uma dívida dessa. Né? Então, ainda é a lei desse princípio. E outra, a gente não é só responsável por aquilo que nós fazemos voluntariamente, como essa pessoa aí, que, digamos assim, por vontade própria, e como você disse, a situação dela é agravada, porque ela deve ter dialogado com outras pessoas, deve ter surgido a possibilidade de, digamos assim, colocar a criança para ser
criada e cuidada por uma outra pessoa, por um outro parente, mas ela não fez, né? Então, há um agravamento do crime. Mas nós somos responsáveis não só pelo aquilo que fazemos voluntariamente. Porque tu imagina, por exemplo, nessa obra de Brumadinho que digamos, derramou lama lá em 300 pessoas. Alguém quis derramar a lama em 300 pessoas voluntariamente, foi lá assim, eu vou dar um jeito aqui de romper essa barreira, né? Essa contenção de lama, vou explodir aqui parte da... Vou fragilizar e depois explodir parte desse muro de contenção aqui da barreira. Não. Aquilo foi desleixo, mas o desleixo também tem responsabilidade. Aquilo foi, digamos assim, omissão por não ter cuidado como deveria da estrutura de engenharia. Vai ser responsabilizado. Agora, os que morreram soterrados ressarcem débitos. Tem razão de morrer soterrado. Então, a gente é responsável não só pelo que fazemos, mas também por aquilo que deixamos de fazer. Sempre essa lei. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Quanto ao ofendido, convenho em que, algumas vezes, por ele achar-se gravemente ferido, o ofendido, quer em sua pessoa, quer nas dos que lhe são mais caros, não está somente em jogo o amor próprio? O coração se acha magoado, sofre. Está. É só isso que está em jogo na pessoa que está ofendida. É o orgulho, sim? O amor próprio. Mas além de ser estúpido arriscar a vida contra um miserável capaz de praticar uma infâmia, dar-se-á que a ofensa, dar-se-á que a afronta, seja ela qual for, morto o ofensor, deixa de existir? Deixa de existir? Não. O sangue derramado. A palavra dita não tem como ser retirada. É, Tem como ser perdoada, mas retirada não tem. Não vai deixar de existir. É. Morreu o ofensor, mas o sentimento de se sentir ferido permaneceu. Né? O sangue derramado não dará mais destaque a um fato que, se falso, cairia por si mesmo, e se verdadeiro, deve ficar esquecido no silêncio? É uma pergunta, né? O sangue derramado não dará mais destaque a um fato que, se fosse falso, cairia por si, e se fosse verdadeiro, deveria ficar esquecido no silêncio? Sim, dará mais destaque. Nada mais restará, pois, senão a satisfação da sede de vingança. A triste satisfação que quase sempre dá lugar, já nesta vida, já iniciando aqui, a causticantes remorsos. E se é o ofendido que sucumbe, onde houve reparação? Não houve, certo? Ele foi ofendido e depois morreu. Quando a caridade regular as condutas dos homens, eles conformarão seus atos e palavras a esta máxima: não façais aos outros o que não gostaríeis que vos fizessem. Então, desaparecerão todas as causas de dissensões e, com elas, as causas dos duelos e das guerras, que são os duelos de povo a povo, as guerras. Certo? Francisco Xavier. Beleza, gente? Beleza. Vamos parar aí, né? Sim. Podemos. Muito aprender. Muito aprender. Muito aprender.
Embora não tenha o duelo, né, assim, entre aspas, né, aquele da Idade Média, mas a gente continua tendo outra forma de duelo, né? É, Então, isso aqui tudo é ensinamento que a gente tem que fixar, né? é. Não é Tem o que duelo assim. refletir. É. Às vezes até tem esse duelo de hora marcada e local marcado, né? Mas às vezes as pessoas entram em duelo, digamos assim, de forma inesperada e acaba um matando o outro ali, ou eles já são inimigos e basta se encontrar que duelam, Que que já já se querem. atritam É. e dá tiro um no outro e A gente vê isso, é bem como tem ali, né? Tem às vezes até irmão com irmão, né? Que dá aquele Caim, Caim, que fizeste do teu irmão. é, É difícil, isso aí não é fácil, não. não, não é não. Beleza, gente? Beleza, muito, muito bom. Então vamos lá, quem faz a oração? Amado Mestre Jesus, é com coração alegre, Senhor, que retomamos o estudo do Teu Evangelho, que ontem não pudemos fazer. Senhor, que felicidade poder entender tudo que deixastes para nós, de forma tão clara e simples, por meio do Consolador. Pai, olha por todos, encarnados e desencarnados, que hoje estiveram presentes conosco. Nos intui, nos fortalece, Senhor, no caminho do bem, no teu caminho, ó Pai, que possamos, um dia, ao chegar a Ti, olhar nos teus olhos, sem mácula. Senhor, olha também pelos nossos amigos que não estiveram hoje aqui conosco, por algum problema, não puderam participar do estudo. Passa, Senhor, nos hospitais, nas enfermarias, nas residências, nos lares, ou até mesmo nas ruas, onde haja um ser vivente com dor, com fome, com frio, com sede, que tu possas reservar o maná para eles, ó Pai, e o bálsamo do consolo. Possa, Senhor, receber também os nossos irmãos que retornaram à pátria por meio desta doença, que eles possam ser acolhidos pela espiritualidade. Olha, Senhor, por cada um de nós, visita nossas casas, fortalece o nosso corpo, alguns mais desgastados do que outros, mas que compreendemos que é assim que estamos passando pelas provas e pelas nossas expiações. Abençoa, Senhor, João, por toda a facilidade com que ele tem em nos ensinar
o teu evangelho, em nos ensinar a doutrina de um modo geral. Cuida da cirurgia dele, ó Pai. Que ela seja um sucesso e que ele possa retomar a vida normal. Olha também, Senhor, pelo Tiago, que provavelmente deve estar nesse momento em cirurgia. Que tu possa enviar os nossos irmãos médicos que aí estão, para intuir os médicos da terra. E assim, Senhor, te agradecemos pela oportunidade de vivenciarmos e estarmos juntos mais esse dia. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Até Tchau, amanhã. gente. Um abraço. Então, até amanhã, gente. Tchau, até amanhã. Tá. Valeu. Tchau, gente. Valeu, até amanhã.